Livro Diálogo com as Sombras, capítulo 2, O Religioso. É impressionante a elevada participação de transviados religiosos no trágico e doloroso desfile de espíritos em lamentável desequilíbrios nas sessões de desobsessão. Multidões de ex-prelados debatem-se no mundo póstumo em angústia e rancores inomináveis que se arrastam às vezes pelos séculos. Apresentam-se quase sempre como zelosos trabalhadores do Cristo, empenhados na defesa de sua igreja. São argutos, inteligentes, agressivos, violentos, orgulhosos, impiedosos e arrogantes. Parece terem frequentado a mesma escola no além, pois costumam trazer os mesmos argumentos, a mesma teologia deformada com a qual justificam seus impulsos e sua tática. Têm os seus temas prediletos, como a cena da expulsão dos verdilhões do templo, que invocam como exemplo de que a violência é, às vezes, necessária e justificável, esquecendo-se deliberadamente das motivações daquele gesto. A vergonhosa comercialização das coisas sagradas e a indústria do sacrifício de pobres animais inocentes. O gesto não é gratuito, nem fica sem explicações. Ao mesmo tempo, escreve Mateus, os instruíta, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste delas um covil de ladrões. A esse comércio vil estavam associados os próprios sacerdotes. Muitos daqueles cambistas e negociantes não passavam de meros testas de ferro, dos donos da verdade e do dinheiro. Emanuel informa em Paulo e Estevão que Zacarias, o protetor de Abigail, conseguiu, mediante influência de certo Alexandre, perante próximo de Anás, incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para o sacrifício do templo. Os religiosos, desorientados, invocam também outras passagens, bem escolhidas aos seus propósitos, como aquela em que o Cristo declara que não veio trazer a paz, mas a espada. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Kardec tratou dessas questões no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual deu o título de Estranha Moral. Ainda comentaremos tais problemas quando cuidarmos especificamente das técnicas e recursos sugeridos para o trabalho de desobsessão. O grande problema desses queridos companheiros desavorados é o poder. Quase sempre exerceram nas organizações religiosas a que se filiaram, vida após vida, posições de mando e destaque. Estão acostumados a dominar os outros, não a si mesmo, pois tudo se permite desde que os objetivos que escolheram sejam alcançados. Constituem equipes imensas que se revezam na carne e no mundo espiritual, mantendo estreito intercâmbio, porque também se revezam no poder, aqui e lá. E por isso suas organizações sinistras e implacáveis parecem eternizar-se no comando de vastas massas humanas encarnadas e desencarnadas. O intercâmbio à noite, quando se acham facilmente liberados e libertos, os encarnados, é intenso.
Realizam-se reuniões para debate, estudo e planejamento. André Luiz nos dá uma pequena amostra desta atividade em libertação, no capítulo Observações e Novidades. Não mediste ainda, diz Gubbio, o instrutor, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior porcentagem desses, semilibertos do corpo pela influência natural do sono, permanecem detidos nos ciclos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente por aqui. Muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam no campo da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos aconteceriam às criaturas. Prestaram bem atenção? 3/4 da população encarnada na Terra, ou seja, 3 pessoas em cada 4, isto é, 75%. André não fala especificamente de reuniões promovidas por religiosos, mas estas são ativas, frequentes e tenebrosas. Comparecem investidos de enorme autoridade aqueles que a conquistaram para ardilosa sagacidade, pela prepotência e total desinteresse pelos aspectos étnicos das questões envolvidas. Ai daquele que se intrometeste em seus afazeres e tentar impedir a realização de seus planos criminosos. Precisa estar muito bem preparado, vigilante, guardado na prece e assistido por espíritos dos mais elevados teor vibratório. Ao longo de muitos séculos de intriga política e do exercício da opressão e da intimidação, esses pobres ministros de Deus desenvolveram apuradas técnicas de trituração, dispõem de recursos extremos e não hesitam em empregá-los desde que atinjam seus fins. Conservam no mundo espiritual seus parâmetros, suas joias e todos os símbolos de suas posições. Vivem em construções suntuosas e soturnas. Sentam-se em tronos, cercam-se de áulicos prontos a executar-lhes o menor desejo. Celebram suas missas, pregam sermões, mantendo um ritual pomposo e meramente exterior, tal como faziam aqui na Terra. Uma jovem desencarnada de quem cuidamos certa vez nos contou com penosa ingenuidade que vivia alegremente na irresponsabilidade da sua inconsciência. Ligara-se a um ser encarnado a quem estávamos interessados em ajudar, aliás, sem que ele o soubesse. Comparecia uma vez por semana à presença do nosso amigo encarnado e o induzia aos desatinos dos sentidos desgovernados, participando certamente dessas orgias. Era remunerada com roupas luxuosas e bonitas e evidentemente gostava da sua tarefa. Totalmente teleguiada, era simplesmente instrumento.
sob o poder implacável de seus senhores. Agindo sob hipnose, atuava precisamente naquilo que constituía o principal problema do companheiro encarnado, sexo. Encontrava-se muito bem preparada pelos seus instrutores quando eu lhe disse que era mero instrumento em mãos alheias. Ela respondeu que não, pois gozava de inteira liberdade. Não é maldosa, é irresponsável e perturbada. Conta que ainda ontem, na missa, Monsenhor falou que era preciso evitar o aguilhão. Sabem assim que se saírem dali por fuga ou fraqueza, encontrarão o espectro temido da dor, as lágrimas e o desespero. Enquanto estão ali, têm diversões, prazeres, vestidos bonitos e até mesmo os tranquilizantes psicológicos para a consciência atormentada. Porque ex-sacerdotes fanatizados e duros ministram-lhes sacramentos, levam-nas às missas que celebram e absorvem-nas do pecado que porventura tenham cometido. E sem dúvida um plano maquiavélico, com o qual ex-ministros de Deus conseguem manipular à vontade pobres inocentes úteis que lhes caem sobre o poder. A despeito de seus desvaneiros, sinto-a anteriormente ingênua, quase pura. Poderia ser minha filha, digo-lhe. E ela responde que, se eu fosse seu pai, ela não teria coragem de vir me ver. Aproveito o ensejo para dizer-lhe que, nesse caso, não anda fazendo boas coisas, como alega, o que parece impressioná-la. Nesse ponto, ela me confessa que veio escondida. Eles não podem saber. Portanto, digo-lhe eu, você não tem liberdade, como disse. Mais um argumento que ela intimidamente reconhece legítimo, mas prossegue tagarelando inconscientemente para dizer que quando eu vou lá, todas se escondem. Por fim, faço uma prece e ela se sente perdida, sem saber o que fazer. Vê uma jovem serena e bela que a chama, mas ela teme e hesita. Acaba cedendo a parte com ela. Na sessão seguinte, compareceu um sacerdote. Tinha forte sotaque alemão e era o guia espiritual do nosso companheiro encarnado, então sob tratamento em nosso grupo. Viera em busca da filha que desaparecera, precisamente a moça da semana anterior. Pobre irmão, desgovernado, ignorava que ele estava sendo vergonhosamente explorada pela mesma organização a que ele servia. Dizia Paulo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Para estes irmãos religiosos transviados, tudo convém, seja lícito ou não, desde que os ajude a alcançar seus objetivos. E assim misturam os conceitos de uma deformada teologia com os ritos de magia negra e com as técnicas da hipnose e da magnetização, realizando verdadeiras lavagens cerebrais, provocando pavorosas desconfigurações perispirituais, desencadeando processos obsessivos penosíssimos. Uma das infelizes criaturas a quem atendemos certa vez nos contou a seguinte história. Numa existência anterior, fora atraída por uma mulher, localizando esta agora em outra vida. Não ficamos sabendo se casada com seu antigo marido, atormentava Lia livremente com rancor
e consciência tranquila, porque um sacerdote, seu amigo, a perdoava e a estimulava a prosseguir na sua deplorável tarefa. Há também entre eles os ex-inquisidores, ainda rancorosos, mas fanáticos do que nunca, mantêm os mesmos processos de tortura e de encarceramento em medonhas masmorras infectas. Quantos companheiros não socorremos, apavorados, roídos pelos ratos, enguarnecidos pelas trevas, ainda sentindo as sensações de estrangulamento, carregando correntes imaginárias, com os olhos ou a língua arrancados, mortos pela fome, tuberculosos, desmembrados, alienados, atoleimados, muitos sem condições sequer de chorar. Todo esse arsenal alucinante de opressão e miséria tem como suporte uma teologia que lhes é própria. Seus artifícios não ignoram as verdades contidas na doutrina espírita, nem tem como negá-la diante do que sabem, mas justificam suas atrocidades com frases estereotipadas, sempre as mesmas, no fundo, embora variadas na forma. Sim, reconhecem. É verdadeira a doutrina da reencarnação. Por exemplo, a Igreja a admite há muito tempo, dizem, mas conserva tais conhecimentos limitados a uma elite pensante, pois essas informações não devem ser transmitidas à massa popular. Um dia, quando conseguirem restaurar todo o poderio da Igreja, esses conhecimentos serão liberados e o Evangelho do Cristo será novamente pregado, tal é, ou seja, como eles entendem que seja. Um deles me declarou certa vez que existe pronta uma nova versão do Evangelho, cuidadosamente preparada para ser lançada no momento oportuno. Esse momento é sempre o mesmo, quando restabelecerem novamente o domínio total sobre a humanidade, tal como no passado, em que honra concedida aos reis beijarem os pés dos papas. Enquanto isso, tramam, envolvem, planejam e executam com a cumplicidade de muitas fraquezas humanas, próprias e alheias. É claro, pois, que o alvo de preferência de suas investidas é o espiritismo, que muitos combateram em vida e que prosseguem combatendo com redobrado ardor quando se passam para o mundo póstumo. Os grupos espíritas de trabalho mediúnico interferem diretamente e indiretamente em seus planos. Muitas vezes, tais grupos se envolvem em autênticos vespeiros ao tentarem ajudar companheiros encarnados ou desencarnados sobre o gante de terríveis obsessores. É que, em não poucas oportunidades, os obsidiados são peças importantes no complexo jogo de xadrez das sombras. Verdadeiras batalhas travam-se em torno de determinadas figuras humanas, e os grupos que intentam salvá-la das suas aflições precisam estar realmente bem preparados ou serão impiedosamente esmagados pela agressividade dos poderosos dirigentes das trevas. Por outro lado, o movimento espírita moderno, especialmente no Brasil, conta com enorme quantidade de antigos sacerdotes arrependidos de seus desantinos passados, procurando uma nova encarnação, lavar as manchas de crimes hediondos que cometeram.
Para os antigos comparsas, no entanto, são transfugas desprezíveis que cumpre esmagar, apostatas que têm de destruir, heréticos que precisam calar a todo custo. Quantos me têm interpelado com os mais terríveis invectivas? Um deles, conhecendo meu passado, tanto na Igreja Católica como na Protestante, me disse com ódio e desprezo: protestante e espírita, dois porcos num só. Outro, fanático e não mau, buscava-me há mais de 4 séculos, pois da última vez em que fomos companheiros éramos sacerdotes católicos, antes ainda da Reforma Protestante. Outros se empenham em recuperar-nos, seja com ameaças, seja com promessas sedutoras ou barganhas inaceitáveis. A esta altura, o leitor, algo impressionado, estaria perguntando se não há sacerdotes de boa índole no mundo espiritual. Certamente que sim, e graças a Deus, em grande número, com muito mais frequência. Porém, entre aqueles que foram pequenos e humildes servidores da Igreja, conscientes das grandezas do Evangelho de Jesus, são eles os severos parocos de aldeia, monges e frades que se dedicaram à caridade e ao serviço ao próximo. São muitos os que rapidamente se adaptam às condições do mundo espiritual, onde não encontram nem o céu de gozos inefáveis, nem o inferno aterrador, tampouco o purgatório lendário, mas apenas as condições que criaram para si mesmo. Alguns dos mais destacados membros da hierarquia eclesiástica também vencem com surpreendente brevidade o período da plebiscidade em que mergulham com a desencarnação. Um deles, manifestado no grupo Ismael, declara na sua segunda comunicação: é estupenda a metamorfose que se operou no meu espírito desde a visita que vos fiz. É extraordinário o fenômeno capaz de confundir a inteligência mais atilada e a criatura melhor provida de conhecimento teológicos e profanos. Estupenda, grandiosa, diria mesmo fenomenal. É a obra em que colaborais vos outros homens terrenos, malquistos pela sociedade perversa dos nossos dias. Medito e considero eu, servidor da Igreja, elevado à mais alta dignidade eclesiástica na terra, de Santa Cruz. Venho entre vós, criaturas simples, na maioria sem grande preparo intelectual, beber da água da vida, que o ensino da Igreja Romana nunca pôde proporcionar ao meu espírito sedento. Quando daqui regressei, meus irmãos, o infinito como que se havia transmudado e novo cenário se me deparou. A corte dos que me acompanhavam, cabisbaixa e encolhida num recanto, demonstrava a sua contrariedade pelos efeitos que a minha visita produzia em seu espírito. Fora daqueles que, em vida, segundo suas próprias declarações, na sessão anterior, procurava justamente com outros dignitários da sua igreja meios de conseguir que cessassem as atividades da federação na propaganda do espiritismo por considerar falsas e errôneas essa doutrina prejudicial ao catolicismo. Era agora socorrido exatamente na organização que tentara fazer calar. Note-se também em sua comunicação
a referência à corte dos que o seguiam, ao desapontamento em que ficaram ao ver o bravo cardeal render-se espontaneamente àqueles que todos consideravam como adversários, que não mereciam piedade nem consideração. De outro cardeal desencarnado, ouvi, certa vez, a lamentosa queixa do arrependimento, não pelo combate ao espiritismo, mas pelo que deixara de fazer de bom, quando dispunha de tantos recursos e poderes em virtude do íntimo conhecimento dos bastidores políticos da Igreja. Comovente, porém, são as pequenas manifestações anônimas em serviços preciosos de que somente tomamos conhecimentos por via indireta. Um dos poderosos príncipes da Igreja, impetuoso e arrogante, que nos tratava com superior condescendência, foi acolhido por um velho e humilímino criado de quarto, que o servira nos seus dias de glória. Muitas são as lições dolorosas que nos ministram os dramas vividos por esses pobres irmãos que insistem em declarar-se trabalhadores do Cristo. Examinando suas tendências, estudando suas atitudes e pronuncialmente, creio que poderíamos identificar duas posições básicas neles: ambição e fanatismo. Às vezes, a ambição e o fanatismo parecem coexistir no mesmo espírito, mas ocorrem também separadas. Os ambiciosos desejam o poder, o exército da autoridade. Não sabem viver sem mandar, sem oprimir, sem impor sua vontade e suas ideias. Movem-nos ambições desmedidas, sustentadas e impulsionadas pela filosofia da restauração da verdadeira Igreja do Cristo. Quantos deles não nos têm confessado sua impaciência e irritação antes a desagregação da autoridade da velha organização eclesiástica terrena? Não é essa a imagem da Igreja com que sonham. Querem-na forte, poderosa, autoritária, incontestada, ditatorial, como nos tempos idos. Não essa aí que está sempre recuando e entregando-se como se acuada. No mundo espiritual em que vivem, conservam os modelos medievais com todos o seu cortejo de vícios. Só lhes resta reimplantar esses modelos entre os encarnados, repondo a esclerosada organização terrena no seu antigo esplendor. É certo que para esses objetivos encontram apoio nos mais insuspeitados setores da atividade humana, tanto aqui como no mundo espiritual. Para isto, ligam-se a outros poderosos do passado, com os quais celebram pactos sinistros de apoio mútuo para compartilharem do vasto bolo do poder, se o quando o reconquistarem. É comum encontrarmos entre os desencarnados sacerdotes de elevada hierarquia eclesiástica, perfeitamente entrosados com antigos governantes leigos que se revelaram indiferentes às questões puramente religiosas ou francamente hostis ao movimento cristão, que alguns deles chegaram mesmo a combater tenazmente quando de suas passagens pela carne. Não importa, desde que constituam bons parceiros na conquista das posições, as tenebrosas alianças realizam-se. Quanto aos fanáticos, nem sempre são ambiciosos. No sentido da disputa do domínio político, estão convencidos de que sua forma de pensar é a única certa, com exclusão de todas as demais. Combatem os espíritos, não tanto porque desejam posições de mando, mas porque o consideram uma odiosa heresia. No mundo,
O fanático puro serve de instrumento ao ambicioso, pois este não se interessa pelo pensamento religioso em si, e sim pelo poder que uma teologia deformada e bem manipulada pode proporcionar. Muitos desses espíritos repetem incessantemente seus enganos por séculos a fio, buscando sempre nos núcleos do poder quaisquer que sejam as crenças em que se apoiem. Foram hierofantes do decadentes cultos egípcios. Por exemplo, repetiram a experiência como sacerdotes judeus e voltam a insistir como prelados católicos, sempre disputando posições de relevo de onde possam manobrar para que essas mudanças tão radicais de posição teológica não os incomode, condicionam-se a um esquecimento das antigas circunstâncias para não terem que enfrentar conscientemente uma realidade estranha, como a de declararem-se em luta pela restauração da Igreja do Cristo. Quando todas as suas atividades, todas as suas verdadeiras convicções são um desmentido formal à doutrina de amor contida nos evangelhos, às vezes despertam para a realidade ante um impacto traumático de revelações que dormitavam em seus indeléveis registros espirituais, como aquele imponente servidor do Cristo que acabou descobrindo que participara pessoalmente do drama da cruz. Outro ajudou a apedrejar Madalena. Um terceiro lamentava ter queimado uma santa. Seria Joana d'Arc? Todos esses sabem muito bem porque fogem às lembranças do passado. É que as recordações arrastam-nos inapelavelmente a enfrentar suas próprias contradições íntimas, suas hipocrisias, seus desvios, suas fraquezas. O esquecimento deliberado e autoinduzido é uma fuga, um esconderijo. Enquanto estão ali, acham-se abrigados da dor. Por isso, não estão interessados especificamente nesta ou naquela teologia. O que importa é a ação, o poder. No fundo, sabem muito bem que não são trabalhadores do Cristo, mas há tempo se condicionaram a essa atitude que acabam por se convencer da sua autenticidade. É preciso um impacto mais violento para desalojá-los de suas terríveis autoilusões.